Peppa Pig é um desenho leve e divertido, feito especialmente para crianças pequenas, mas por trás das histórias fofinhas, existem teorias que deixam o programa ainda mais interessante. Será que você conhece todas essas teorias malucas sobre Peppa Pig? A primeira fala de uma porquinha que quase ninguém sabe que existe, a irmã gêmea da Peppa. Segundo a teoria, essa gêmea teria sido rejeitada pela própria família, porque apresentava um comportamento assustador, e o mais arrepiante é que ela nunca teria ido embora. Pelo contrário, continuaria vivendo escondida dentro da casa da família Pig, observando todos em silêncio. Em um pôster promocional da série, onde a família aparece sorridente em frente à casa, dá pra ver, numa das janelas, o rosto de uma criança idêntica à Peppa, olhando de longe, mas muita gente acredita que essa seja justamente a Peppa do mal. E tem mais. Alguns acreditam que, em certos momentos, essa irmã chega até a tomar o lugar da Peppa verdadeira. Isso explicaria os episódios de que a porquinha se mostra mandona demais, respondona ou até malcriada sem motivo. Agora que a família se mudou para uma casa maior, cheia de cantos escuros, com a garagem e um sótão, essa gêmea teria muito mais lugares para se esconder. E com a chegada da Ivy, a situação pode ter ficado ainda mais tensa, já que a bebê recebe toda a atenção e carinho. Se a gêmea realmente existe, é bem provável que sinta inveja e esteja esperando o momento certo para se vingar. Imagina só, enquanto a família vive a rotina tranquila que a gente vê nos episódios, uma versão secreta e perigosa da Peppa pode estar à espreita, rondando pelos cantos da casa, pronta para tomar o lugar da irmã de verdade. Loucura, né? Então, pega logo essa pipoca, assine o canal e vem ver as teorias mais bizarras sobre Peppa Pig aqui no canal Planeta Teen. Todo mundo sabe que Peppa é britânica de coração, e o desenho está cheio de referências à Inglaterra, tanto que a própria Rainha Elizabeth II já fez várias aparições especiais nos episódios. Mas aí vem a questão, na vida real, a rainha faleceu em setembro de 2022. Será que no universo da Peppa isso também aconteceu? A série nunca fala de morte, e o tempo ali parece andar devagar, já que pouquíssimos personagens chegam a comemorar seus aniversários. Só que duas pistas levantam suspeitas. A primeira é que, logo após a morte de Elizabeth, as redes sociais oficiais da Peppa publicaram uma homenagem, mostrando a porquinha pulando em uma lama ao lado da rainha. A segunda é que, desde então, a personagem nunca mais voltou a aparecer em nenhum episódio. Coincidência? Isso faz muita gente acreditar que a rainha Elizabeth realmente se foi também dentro da história da Peppa. E, assim como no mundo real, um novo rei estaria assumindo o trono, provavelmente o equivalente ao rei Charles III, que é o filho dela. Será que ainda vai dar as caras em algum episódio? Falando em dar as caras, à primeira vista, Papai Pig parece ser um sujeito mais tranquilo do desenho. Só que alguns detalhes levantam suspeitas de que ele esconde algo obscuro. Para começar, em mais de 20 anos de episódios, os avós paternos da Peppa jamais apareceram, nem sequer são mencionados. Isso por si só já é estranho. Muitos fãs acreditam que eles já tenham morrido, mas nesse caso, Papai Pig provavelmente teria comentado em algum momento. O silêncio absurdo gera a hipótese de que foi ele mesmo quem se livrou dos pais. Parece exagero, mas não é a primeira vez que os parentes dele somem misteriosamente. No escritório do Papai Pig, existe uma foto em preto e branco de duas crianças muito parecidas com o George e a Peppa, só que vestidas de forma diferente. A fotografia antiga indica que deve ter sido feita quando ele ainda era pequeno. Isso sugere que a garotinha ao lado dele fosse sua irmã, mas tanto ela quanto os pais desapareceram sem nem deixar rastros. Imagina se Papai Pig tivesse sido maltratado por eles no passado e, no momento de fúria, acabou causando a morte de todos. O tio Pig talvez saiba de tudo e, por isso, evita comparações com o irmão. Apesar de gostar dele, não quer ser associado a alguém capaz de atos tão cruéis. Hoje o Papai Pig parece ter aprendido a controlar sua raiva, mas se um dia perder o controle novamente, toda a família corre um grande risco. Fala sério, qual que é a teoria favorita até agora? Conta pra gente com a hashtag teoria nos comentários. A gente sabe que a família da Peppa costuma ser vista como bondosa demais. Os pais quase nunca brigam com os filhos, mesmo quando eles fazem algo de errado. Lembra quando a Peppa quase destruiu o computador da mamãe? Ela não levou bronca nenhuma, e isso soa gentil demais para ser verdade. Tem fãs que acreditam que toda a cidade faz parte de um culto misterioso. Isso explicaria vários costumes estranhos, como os adultos perderem seus nomes ao crescer, sendo chamado apenas de mamãe, papai, senhor ou senhora. Esse culto também justificaria o isolamento da comunidade, cercado por montanhas, quase sem contato com o mundo exterior. No episódio em que a Suzy quase se muda para outro país,
a mãe dela consegue um emprego distante, mas recebe uma ligação cancelada com a contratação de última hora. No fim, ela mesma comenta que vai continuar na cidade para sempre, com uma expressão triste. Se a teoria estiver certa, a senhora ovelha tentou fugir, mas o culto não deixou. E ainda existe outro detalhe: a religião desse grupo parece venerar as crianças. Elas são as únicas que têm nomes próprios e não podem ser punidas severamente, como se fossem seres sagrados. Isso levanta uma questão: se as crianças já são vistas assim, imagina a importância da Ivy, o bebê mais novo da cidade. O universo da Peppa é cheio de situações estranhas, mas como o desenho é feito para crianças, quase ninguém se preocupa em questionar isso. Já os criadores da série certamente conhecem a ideia de que a nossa própria realidade poderia ser apenas uma simulação, como se estivessem dentro de um grande jogo de computador. Essa teoria ficou famosa depois do lançamento do filme Matrix em 1999, poucos anos antes da estreia da Peppa. Quando olhamos com atenção, alguns detalhes da série parecem mesmo inspirados nessa ideia. O tempo é completamente confuso, personagens demoram muitos anos para comemorar aniversários, mas feriados e datas especiais se repetem o tempo todo. Outro detalhe curioso é o sol, que aparece de repente no céu, como se alguém tivesse apertado um botão de mudar de fase. Esse tipo de coisa vemos nos videogames. Jogos como Minecraft funcionam exatamente assim. Isso levanta uma hipótese assustadora: e se todos os personagens fossem, na verdade, pessoas reais presas em um mundo artificial, condenadas a viver para sempre dentro dessa simulação? Doideira, não é? Mas uma personagem duvidosa é a Madame Gazella. Ela é lembrada por todos como a professora paciente e carinhosa da Peppa, só que existe uma teoria de que ela guarda um segredo muito mais sombrio. Ela é uma vampira. Em um episódio, ela aparece em frente a um espelho, mas seu reflexo simplesmente não aparece. O próprio narrador chega a comentar isso. É exatamente o que acontece com vampiros, que não tem reflexo nem em espelhos nem na água. Além disso, a Madame Gazella já estava presente quando Papai Pig, Mamãe Pig e os outros adultos ainda eram crianças. Ela era professora naquela época e continua sendo agora, décadas depois, sem nenhum sinal de envelhecimento. Se fosse humana, já deveria ter mais de uns 50 anos, mas o que vemos é uma aparência sempre igual, como se o tempo não tivesse efeito algum sobre ela. Isso leva muitos a acreditar que a Madame Gazella pode ter séculos de vida e esconde sua verdadeira natureza para continuar vivendo entre os moradores da cidade. Então, corre e assina logo o canal, porque aqui a gente descobre tudo em primeira mão e conta tudinho pra você. Em alguns episódios já vimos os policiais da cidade em ação, mas basta prestar um pouco de atenção para perceber que eles não cumprem bem o seu papel. Um exemplo claro é quando encontram um baú de tesouro que havia sido roubado pelo pirata. Em vez de investigarem ou prenderem o culpado, simplesmente devolvem o baú cheio de dinheiro, como se nada tivesse acontecido. Isso levanta uma pergunta: como é que pessoas tão incapazes foram aceitas na polícia? Talvez a explicação não seja a falta de habilidade, e sim má intenção. Existe a possibilidade de que esses policiais façam vista grossa para crimes em troca de receberem parte da recompensa. Infelizmente, isso acontece no mundo real também, e é triste de pensar que Peppa e seus amigos podem viver em um lugar onde a lei não é levada a sério e a segurança da cidade está em risco. Agora, um detalhe curioso do universo da família da Peppa é que todas as famílias são formadas por animais da mesma espécie. Na natureza, isso faz sentido, mas ali dentro, onde todos agem como humanos, fica a dúvida: será que relacionamentos entre espécies diferentes são proibidos? Se fosse apenas uma questão de não poder ter filhos, ainda assim poderíamos ver casais mistos vivendo juntos. Mas isso nunca acontece. A impressão que dá é que a sociedade do desenho não aceita esse tipo de união. E é um pensamento triste, afinal o amor não deveria ser limitado por diferenças de espécie. Por outro lado, o futuro pode trazer mudanças. A cidade da Peppa não tem muitos animais da mesma espécie que não sejam parentes. Isso provavelmente vai obrigar a geração a formar novos tipos de famílias. Vamos adorar assistir. E se você gostou do nosso vídeo sobre as teorias malucas de Peppa Pig, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!